Bem-vindo às Montanhas Capixabas. Você sabia que existe um lugar no Brasil que parece uma vila europeia cheia de montanhas, clima fresquinho e comida incrível? Hoje eu vou te mostrar tudo isso em Domingos Martins. Bem-vindos a Domingos Martins, no Espírito Santo. 1, 2, 3, let's go! Domingos Martins fica a cerca de 50 quilômetros da capital Vitória e o acesso é super tranquilo de carro, com um tempo de viagem que varia entre 45 minutos a 1 hora pela rodovia BR-262. A estrada já é um espetáculo à parte, cheia de curvas e paisagens lindíssimas. A gente tinha feito a reserva pelo Booking e aí só tinha um quarto e a gente pegou, então era um quarto muito pequeno. Quando a gente chegou aqui, ele falou que tinha sido cancelada uma reserva que tinha um quarto maior, aí a gente pagou a diferença e trocou o quarto. Olha o tamanho desse quarto, para 2 pessoas é muita coisa. Escolhemos uma pousada um pouquinho afastada do centro porque era a única que tinha um bom preço na diária com estacionamento. Porém, ela está localizada a apenas 6 minutos da Rua do Lazer. Então, se você vier de carro, vale super a pena. Vamos aproveitar que ainda não está chovendo e vamos começar o nosso tour pela Rua do Lazer. A Rua do Lazer, oficialmente Rua João Batista Venersbar, é considerada o coração da cidade. É um calçadão charmoso, exclusivo para pedestres aos finais de semana, que concentra a essência da colonização alemã e italiana da região. Aqui você encontra lojinhas charmosas, cafés e restaurantes com aquele clima europeu irresistível. E apenas 2 minutos da Rua do Lazer tem a praça Alemão Perfeito, né? Essa pracinha, gente, é a coisa mais linda do mundo, tá? Tá muito linda. E tem até um negócio ali que tem lá no mercado de Munique. Eu não sei o nome daquela coisa ali. Domingos Martins tem forte influência da colonização alemã, e isso aparece em cada detalhe. E ela tá toda enfeitada para Páscoa. Tem uma pessoa fazendo obra ali, então tem um pouquinho de barulho. Mas, enfim, eu terminei meu curso de alemão há alguns anos e pratico muito pouco. Então eu vou tentar pronunciar os nomes aqui, mas confio mais no alemão dele. E é nessa praça que está localizada a primeira igreja luterana do Espírito Santo. Um dos cartões postais mais famosos é a Igreja Luterana, com essa arquitetura linda que parece saída de um filme. Inaugurada em 20 de maio de 1866, essa é a primeira igreja evangélica do Brasil a ter uma torre. A Rua das Flores de Campinho é um dos principais espaços turísticos de Domingos Martins. Localizado no centro da cidade, o espaço é conhecido por sua atmosfera germânica e visual altamente instagramável, com decorações que frequentemente incluem guarda-chuvas coloridos e muitas flores. Aqui você encontrará lojas de artesanato local, queijos, vinhos, produtos caseiros da região, floriculturas, restaurantes de comida típica alemã, choperias, cafeterias e docerias. E bem em frente à praça tem a Rua das Flores e ao lado da Rua das Flores um restaurante super famoso aqui, Fritz Frida, um restaurante de comida alemã. E se você é daquele tipo que curte uma cerveja, um bom petisco, aqui tem uma vila gourmet. Agora ainda tá fechado, 4 e pouca da tarde, mas à noite a gente volta aqui para ver se ferve ou não. E ainda aqui na região da praça, bem em frente, tem essa vila de casinhas alemãs, que é um lugar de artesanato. Só que tá fechado e também tem um monte de criança aqui que eu acho que elas estão fazendo o percurso Páscoa, então eu vou esperar sair para filmar.
Tem a casa do seu coelhinho, que não é nada, só pra passar por ali. Ah não, tem a casinha dele mesmo. Será que eu posso entrar? Eu não sou criança. Acho que eu posso, né? Ai, que lindo. A família toda aqui. Gente, a dona Coelha tem um fogão. Ai, que linda. Oi, dona Coelha. Tem a casinha e a capelinha da família Coelho. Simplesmente voltando a ser criança e amando tudo isso. Pedi um pão com linguiça tradicional. Vem com cebola, tomate, alface. Parece bom. Tá bem crocante o pão. E ele pediu com cheddar. E aí? Eu pedi pra experimentar esse Coroa Cola. A fábrica é bem aqui pertinho, tipo 5 minutos daqui do quiosque. Tem meio que um gosto de cherry coke, mas não é ruim não. Nós paramos pra lanchar ali nesse quiosque Miller. Tava gostoso, pão com linguiça, mas a linguiça ela é interessante, não é aquela linguiça fina que a gente tá acostumado, linguiça de gomo, linguiça fina, não. É tipo um hambúrguer, é uma linguiça achatada, bem interessante, como se fosse uma carne moída, um hambúrguer. Mas estava muito gostoso. E o pão com linguiça tradicional, R$25. O pão com linguiça com cheddar, R$27. O refrigerante pequenininho, o Coroa Cola, R$4. E o suco de abacaxi, R$10. As crianças saíram da escola, aí fizeram o percurso lá da Páscoa e agora tem um evento ali. Então eles estão nessa rua do lazer, pra cima e pra baixo, ganhando ovinho de Páscoa, emagrecendo. Tem muita criança. Quando a gente passou cedo, tava vazio. Agora são 5 horas, tá lotando. Cai um pé d'água. Eu acho que deu uma assustada aí nas pessoas, porque a rua tá bem vazia, mas pode ser que mais tarde, né, comece a encher. Agora deve ser quase 9 horas da noite. Agora deu uma chiada e a gente veio aqui. Ah, tem um bar cheio aqui. Gente, eu achei uma super sacada o nome desse bar. Moulin Rouge. Moulin Rouge Cervejaria. Mereço tomar uma cerveja aqui, só pelo nome. Essa aqui é acho que é a rua principal, né? Sem ser a Rua do Lazer, porque a Rua do Lazer é uma rua de pedestre. Essa aqui é de carro. E aqui, foi aqui que a gente veio à tarde na praça. Esse espaço aqui de bares. Restaurantes, bares. Chegamos no Fritz Frida Bar. Não, restaurante Choperia, não é bar. E claro, comemos um joelho de porco com salsicha e chucrute. Tem comida mais alemã que essa? Pois é, gente, 10h30 e tá assim, olha, chovendo muito, ninguém mais na rua. Tomara que amanhã não esteja assim, senão vai matar o fim de semana. E claro, não dá para falar de Domingos Martins sem mencionar a incrível Pedra Azul. A famosa região de Pedra Azul fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Domingos Martins, totalizando aproximadamente 100 quilômetros de Vitória. E chegamos na entrada do Parque Estadual da Pedra Azul. A gente não tem intenção de fazer a trilha, porque a trilha é de 3 horas e assim, parecia que ia chover o dia inteiro, só que já tá mudando, a gente não sabe se sobe, se fica, mas a gente resolveu vir até aqui, o estacionamento, para mostrar a vocês, também para ver como é, né? Aí você deixa o carro aqui, não paga nada, lá dentro tem restaurante, tem loja de souvenirs e a entrada para o parque é ali do lado. Tem a placa indicando, mas parece que está em manutenção e só pode entrar 150 pessoas por dia. Então já são 11 horas da manhã, eu não sei se todo mundo achou que ia chover e resolveu não vir. Enfim, a gente não sabe como tá o esquema aqui hoje, se dá para entrar ainda ou não. Aí aqui tem os horários, atendimento a 800 metros, de terça a domingo, de 8 às 16 horas.
acesso às trilhas de 8 às 14. E você precisa estar de sapato totalmente fechado. Dias de chuva a trilha está fechada e aqui ó, limite de 150 pessoas por dia. E olha que o comecinho já. Ontem choveu muito, choveu horrores, torrencialmente. Vamos lá, ver se tem chance. Só para chegar no atendimento, já tem que subir. Tipo, eu tô acostumada a subir e tal. Mas sabe aqueles dias que você não tá afim? E eu acho que a vista daquele ponto ali no meio da estrada onde a gente parou é tão mais bonita que eu não sei se vale a pena subir tanto. Mas vamos ver o que ele vai dizer. A gente nem chegou ainda no atendimento. Ela muda de cor cerca de 36 vezes por dia, dependendo da incidência de luz solar, e fica dentro do Parque Estadual da Pedra Azul. Estamos quase lá na entrada do parque, na entrada da trilha, no caso, né? E a gente está mais perto aqui da pedra e dá para ver melhor o lagarto, dá para ver a cabeça, o olho, patinha e tudo, gente. É só usar um pouquinho da imaginação que você vê direitinho todas as partes do lagarto. A origem do nome Pedra Azul é devido à presença de líquens na rocha que dão tons azulados quando avistada ao longe. Mas, de acordo com a época do ano e a incidência solar, a rocha pode ganhar cores com tonalidades que vão do laranja ao rosa. Quanto mais perto a gente vai chegando, mais interessante vai ficando o lagarto. A pedra, gente, é interessante, mas eu achei realmente o lagarto muito mais interessante do que a pedra, porque ela tem essa coloração ali, que hoje tá meio verde, mas acho que é natural, né, do lugar, da chuva, tudo, dá essa coloração. Mas o lagarto é algo assim que parece que foi esculpido. O legal da trilha é que tem cachoeiras também, aí você pode parar. Eu não sei se hoje tá podendo tomar banho, mas normalmente sim. Só que a gente tava achando que, né, como eu falei, a gente tava achando que fosse chover, que tava chovendo realmente muito quando a gente acordou. Então a gente nem se preparou e nem pensou em vir pra cachoeira. Achou que tivesse frio, que fosse chover, mas tô ouvindo gente vindo de lá, o sonzinho gostoso da água e o céu azul. Mas fica pra próxima. Finalmente chegamos na entrada do parque. Gente, andei bastante. Aí ali ó, tem a recepção. Bem em cima tem um lagartinho. E aqui é a entrada para a trilha do lagarto, trilhas Pedra Azul e mais as piscinas, que são as cachoeiras. Ele vai explicar ali pra gente o circuito. Vamos correr. Nesse ponto, até aqui vocês estão subindo. Já subiram 850 metros, aqui inicia o parque. Até o mirante do Forno Grande é subido. Dá mais ou menos mais 1 quilômetro subindo. Muito mais tranquilo que essa parte aqui, tá? Desse ponto até aqui vocês vão descer. Tem alguns trechos que a gente orienta aqui quando vocês preenchem um termo sobre o clima, né? Tem a opção de voltar um pouco antes e aí fazer um percurso menor, 1,5 km. Mas aqui fica a parte que é perigosa, que é a que a gente não consegue liberar quando chove. Que é um trecho onde faz uma escalada. São 110 metros subindo, a inclinação de 70 graus, bem inclinado assim. A estrutura que tem lá até permitiria a gente liberar com a pedra ainda úmida. Porém, o retorno nesse trecho aqui, que é o que complica muito. Aqui tem um banquinho que você pode ficar aqui aguardando, tem água ali, você traz a garrafinha e você pode abastecer ali a sua garrafa. Não tem copo, não tem nada, só mesmo você trazendo o seu. Ele explicou que como choveu muito, essa parte aqui tá muito escorregadia, tá ruim de acesso, tinha muita água e agora secou, porque a chuva parou, mas ainda tá escorregando muito. E aqui são as piscinas, e essa época, que como choveu muito, é a melhor época para tomar banho. Como só pode entrar 150 pessoas, o ideal é você agendar.
né? Senão você pode subir tudo isso aqui e chegar um momento que fala, olha, não tem como subir porque já deu a superlotação do dia, né? Por questões ambientais tem essa quantidade de 150 pessoas por dia. Mas hoje, como muita gente que agendou não veio porque estava chovendo e tal, ele consegue liberar o acesso, mas ele só pode liberar a partir de 1h da tarde, porque como choveu muito, não pode ter acesso à piscina. Aí mais tarde ele vai liberar esse acesso. Aí se a gente quiser ficar aqui esperando, ele falou que mesmo não agendado, ele consegue encaixar. Mas eu não sei, porque, ó, como eu falei, não trouxe biquíni, não trouxe nada. E aqui na entrada do parque também tem banheiro, que eu esqueci de falar pra vocês. Então, vocês podem ir ao banheiro e beber água aqui. Esse grupo aqui veio na esperança de subir também, mas aí eu acho que eles já tinham agendado para cedo, né? Mas não pode acessar as piscinas. Então, eles estão aqui com planos de voltar 1h da tarde também. Então, ali são as piscinas, né? A cachoeira que vai formar as piscinas e faz parte do circuito da trilha. E ali na saidinha tem uma lojinha de chocolate feito aqui mesmo e picolé. E a gente comprou um de mirtilo. Tá bom? Delicioso. Gostou? Diferente, né? É cremoso. Olha, bem cremoso. Foi R$9. O Circuito do Galo, em Domingos Martins, é um roteiro turístico charmoso situado a cerca de 7 quilômetros do centro, conhecido pela imponente Cascata do Galo, que tem queda d'água de 70 metros, um dos cartões postais da região. E no caminho oposto à Rota da Pedra Azul, tem a Rota do Galo. É bem mais próximo a Domingos Martins. E na Rota do Galo tem a Cascata do Galo. Para chegar aqui é meio complicado. Ontem choveu, tem muito barro na rua, mas dá pra chegar. Só que, cara, a vista é simplesmente maravilhosa. Eu me surpreendi. Bora lá ver. E o bichinho é teimoso. Queria que eu tirasse foto. A água tá descendo, tá aumentando. E eu tô, sai daí. E ele não sai. Ele tá lá tirando foto. Ele não sai. Olha, gente, cara, muito doida. A água vem lá de cima com uma força e ele não sai dali. O que eu faço? Eu fui ali pra tirar foto e me molhei toda. Escrito ali que você pode nadar, mas é por sua conta e risco, não tem salva-vidas, se beber não nade. No dia de hoje não dá, né? Um dia como hoje não dá, porque tá bem forte, mas acredito que as pessoas venham aqui e nadem ali na piscina natural. Como hoje tá muito forte, não tem ninguém por aqui nadando, tá uma rotatividade muito grande. As pessoas chegam, tiram fotos e saem. Nesse tempo que eu tô aqui filmando, acho que chegaram umas 2 motos, 3 carros, mais ou menos. E aqui tem estacionamento. E você não paga nada, é só você vir direto na rua, já encosta aqui, muito fácil. Tem um recuo aqui bem grande, que dá pra você estacionar à vontade. E em frente ainda tem um barzinho. E hoje é sábado. Não está chovendo. Não está chovendo. Vai dar 7 horas da noite. Os bares aqui, os restaurantes abrem às 6. Então tá começando a encher, o povo tá começando a chegar pra jantar. E aquele que tava cheio ontem, já tem gente. À noite comemos uma pizza, para diversificar entre a culinária local. E claro, não poderia faltar o chopp artesanal.
Dicas maravilhosas. Beer influencer paga dobrado, chorinho só no velório, boné não é brinde, o colarinho é a gosto da casa, fiado só acima de 90 anos, acompanhado dos avós. Fechamos o sábado realizando meu desejo de beber uma cerveja Mula Rouge. Aprovadíssima! Se você gostou desse destino, já salva esse vídeo e manda para quem vai viajar com você. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e me seguir para mais dicas de viagem. Vou ficando por aqui e te encontro no próximo destino.